Vou falar mais uma vez sobre o catecismo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Com alegria, é com alegria que eu recebo e falo para todos vocês. Com alegria de coração. Que Deus abençoe a todos, inscritos, não inscritos, o povo do mundo inteiro, do Brasil e lá de fora, do mundo inteiro. Meus inscritos, que eu tenho inscrito lá fora também. Vocês sabiam? Devo ter sim. Não sei, mas eu devo ter sim. Deus abençoe a todos. Inscritos, não inscritos. Não abandone, Senhor, meus jovens, os adolescentes, que estão começando agora uma fase meia cabulosa. É uma fase assim que não é uma fase boa. Tem que ter pulso firme para segurar eles. Não é fácil. Na oração a gente consegue. Deus ele dá entendimento para a gente poder lidar com eles. Eu não tenho problema com adolescente. Todos eles eu gosto, eles gostam de mim, graças a Deus. Não estão assistindo os vídeos. Estou vendo que não está assistindo o vídeo. Mas isso é da própria... Já da própria idade, né? Quando eles tiverem idade, eles começam a entender melhor. Tem aqueles que começam de novinho já, pegar firme na igreja, esses não saem mais. Mas aqueles que vão começar agora, é duro de conseguir colocar na cabeça deles. Mas aos poucos a gente vai fazendo, vai falando e a gente chega lá, se Deus quiser. Deus é bom o tempo todo, Ele há de me ajudar e ajudar a todos que estão aí na frente falando do Senhor. Não é para falar só para os adultos, tem que falar para os jovens. Eles também precisam entender. Amém? Então, já mostrei para vocês que eu vou falar do catecismo. Os fiéis de Cristo, hierarquia, leigos, vida consagrada. Os fiéis, que são os que, incorporados a Cristo pelo batismo, foram constituídos em um povo de Deus, e assim feitos participantes a seu modo do mumo sacerdotal, profético do régio de Cristo, segundo a condição própria de cada um. Da condição própria de cada um. São chamados a exercer a missão que Deus confiou para a igreja, cumprir no mundo. Entre todos os fiéis de Cristo, por sua regeneração em Cristo, vigora verdadeira igualdade de dignidade e de ação, pela qual todos cooperam na edificação do corpo de Cristo, segundo as condições e os rumos próprios de cada um. As próprias diferenças que o Senhor quis estabelecer entre os membros do seu corpo serve à unidade e a sua missão. De fato, embora exista na igreja diversidades de serviço, há uma unidade de missão. Cristo confiou aos apóstolos e a seus sucessores o mumo de ensinar e santificar e de governar em seu nome e por seu poder. Os leigos, por sua vez, participantes do mumo sacerdotal, profético e régio de Cristo, compartilham a missão de todo o povo de Deus na igreja e no mundo. Em ambas as categorias, hierarquias e leigos, há fiéis que, pela profissão dos conselhos evangélicos, consagram-se em seu poder especial a Deus e servem a missão salvífica da igreja. Seu estado, embora não faça parte da estrutura hierárquica da igreja, pertence, não obstante, a sua vida e santidade. A constituição é hierárquica da igreja. Porque o ministério eclesial, o próprio Cristo é a fonte do ministério na igreja. Instituiu-a, deu-lhe a autoridade à missão, orientação à finalidade, para apacentar e fazer sempre crescer o povo de Deus. Cristo, Senhor,
instituiu em sua igreja variedade de ministérios que tendem ao bem de todo o corpo. De fato, os ministros que são revestidos do sagrado poder servem a seus irmãos, para que todos que formam o povo de Deus cheguem à salvação. Como crerão naquele que não enviaram? E como ouvirão se ninguém o proclama? E como proclamarão se não houver enviados? Ninguém, nenhum indivíduo, nenhuma humanidade pode anunciar a si mesmo o Evangelho. A fé vem pela vocação. Ninguém pode dar a si mesmo o mandato e a missão de anunciar o Evangelho. O enviado do Senhor fala e age por sua autoridade própria, em sua virtude de autoridade de Cristo. Como são membros da comunidade, mas falando a ela em nome de Cristo, ninguém pode conferir a si mesmo a graça. Ela precisa ser dada e oferecida. Isso supõe os ministros da Igreja da graça autorizada e habilitados por Cristo. Dele os bispos e os presbíteros recebem a missão e a faculdade, o poder sagrado, de agir na pessoa de Cristo cabeça. E os diáconos, a força de servir o povo de Deus na diaconia, da liturgia, da palavra, da caridade, em comunhão com o bispo e seus presbíteros. A tradição da igreja chama-se sacramento. Este ministério pelo qual os enviados de Cristo fazem e dão, por dom de Deus, o que não podem fazer nem dar por si mesmos. O ministério da igreja é conferido por um sacramento específico. Intrinsecamente ligado à natureza sacramental do ministério eclesial está seu caráter de serviço, com efeito, inteiramente dependentes de Cristo, que dá a missão à autoridade. Os ministros são verdadeiros servos de Cristo, a imagem de Cristo que assumiu livremente por nós a forma de escravo, visto que a palavra e a graça que são ministros não são deles, mas de Cristo, que as confiou e eles em vista dos outros, a eles em vista dos outros. Eles se farão livremente servos de todos, igualmente da natureza sacramental do ministério celestial, que exista em caráter colegial. Efetivamente, desde o início do novo Israel e ao mesmo tempo a origem da sagrada hierarquia, escolhidos conjuntamente, são também enviados conjuntamente. Sua união fraterna estará a serviço da comunhão fraterna de todos os fiéis. Esta união será como um reflexo, um testemunho da comunhão das pessoas divinas. Por isso, todo bispo exerce seu ministério dentro do colégio episcopal, em comunhão com o bispo de Roma, sucessor de São Pedro e chefe do colégio. Os presbíteros exercem seu ministério dentro do presbitério da diocese, sob a direção do seu bispo. É da natureza sacramental do ministério eclesial que haja um caráter pessoal. Se os ministros de Cristo agem em comunhão, também sempre agem de maneira pessoal, cada um é chamado pessoalmente. Tu segue-me para ser na missão comum, testemunha pessoal, assumindo pessoalmente a possibilitar a responsabilidade diante daquele que dá a missão, agindo em sua pessoa e em favor de pessoas. Eu te batizo em nome do Pai, eu te perdoo. O ministério sacramental na igreja é um serviço exercido em nome de Cristo. Ele tem caráter pessoal e forma colegial. Isso se verifica nos vínculos entre o colégio episcopal e seu chefe, o sucessor de Pedro, e na religião entre a responsabilidade pastoral do bispo por sua igreja particular e a solicitude comum do colégio episcopal pela igreja universal. O colégio episcopal e seu chefe, o Papa. Cristo, ao instituir os 12, os instituiu como colegiado ou grupo estável, ao qual propôs Pedro, escolhido dentre eles, assim
como, por disposição do Senhor, São Pedro e os outros apóstolos constituem um único colégio apostólico. De modo semelhante, o romano pontífice, sucessor de Pedro, e os bispos, sucessores dos apóstolos, estão unidos entre si. O Senhor constituiu uma pedra da sua igreja, somente Simão, quem deu o nome de Pedro. Entregou-lhe as chaves desta igreja e o instituiu pastor de todo o rebanho. No entanto, o mumos de ligar e desligar, que foi dado a Pedro, consta que também foi dado ao colégio dos apóstolos, unido a seu chefe. Esse ofício pastoral e dos outros apóstolos faz parte dos fundamentos da igreja e continuado pelos bispos sob o primado do Papa. O Papa de Roma e sucessor de São Pedro é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Com efeito, o pontífice romano, em virtude de seu mumos de vigário de Cristo e de pastor da igreja, de toda a igreja, possui na forma poder pleno, supremo e universal. Ele pode exercer sempre livremente esse poder. O colégio ou corpo episcopal não tem autoridade se nele não se considerar incluído como chefe pontífice. Como tal, esse colégio é também ele detentor do poder supremo e pleno sobre a igreja inteira. Todavia, esse poder não pode ser exercido senão sem o consentimento do pontífice romano. O colégio dos bispos exerce sobre a igreja inteira, de forma solene, o concílio ecumênico. Não pode haver concílio ecumênico com que, como tal, não seja aprovado ou menos reconhecido pelo sucessor de Pedro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,